Ezequiel capítulo 11. Então o Espírito de Deus me levou pelo ar até o portão leste do templo. Ali perto estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías. Os dois eram líderes do povo. Deus me disse: Homem mortal, são estes os dois homens que fazem planos de maldade e dão maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: logo vamos construir casas de novo. A cidade é uma panela, e nós somos como a carne lá dentro, mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso o homem mortal profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou. O Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando e conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade que as ruas estão cheias de mortos. Portanto eu, Senhor Deus, lhes digo isso. De fato, esta cidade é uma panela. Mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram, mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo de espadas? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade e entregarei na mão dos estrangeiros. Eu os condenei à morte e vocês serão mortos em batalha, no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que sou eu, o Senhor. A panela protege a carne, mas esta cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas e, ao mesmo tempo, quebraram as minhas leis e desobedeceram aos meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaías, caiu morto. Então me atirei no chão com o rosto encostado em terra e gritei: Ó Senhor meu Deus, isso não! Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios, os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser a nossa propriedade. Agora vá falar com seus patrícios que foram levados para fora do seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações. Eu os espalhei por outros países, mas por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso diga-lhes que eu, o Senhor, estou dizendo: eu os buscarei dos países para onde eu os espalhei e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, Senhor Deus, falei. Os animais com asas começaram a voar e as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por acima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou, e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel capítulo 12. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia sua bagagem de refugiado. E então faça com que eles vejam você partir à noitinha, como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam pôr a trouxa nas costas e saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você vai fazer será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o Senhor mandou. Naquele dia arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado, e naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte o Senhor me disse: Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro.
O príncipe que o está governando porá sua trouxa nas costas, no escuro, e escapará por um buraco, aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá por onde estará indo. Mas eu prepararei a minha armadilha e o apanharei nela. Depois eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas, e haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que lá no meio das nações eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo: Homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo nesta terra. Quando eles comerem, estremecerão, e quando beberem, tremerão de medo. Tudo que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas, e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada? Agora diga a essa gente aquilo que eu, Senhor Deus, penso a respeito disso. Vou acabar com este provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou, e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas, nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei, e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fazer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: Homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Salmos capítulo 136. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, e o seu amor dura para sempre. Fez o sol governar o dia, e o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governar a noite, e o seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primeiro filho, e o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, e o seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso, e o seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar, e o seu amor dura para sempre. Ali no mar ele afogou o rei do Egito e o seu exército, e o seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto, e o seu amor dura para sempre. Matou os reis poderosos, e o seu amor dura para sempre. Matou reis famosos, e o seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos amorreus, e o seu amor dura para sempre. E matou Og, o rei de Bazã, e o seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis, e o seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo, e o seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós, e o seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais, e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do céu, o seu amor dura para sempre. Efésios capítulo 4. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Agora, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebe um dom especial de acordo com o que Cristo deu.
como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos seus vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintais mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem rouba, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem o mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios capítulo 3. Por essa razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus para o bem de vocês, os não-judeus, com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas.
Deus fez isso de acordo com seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém.